Olá, muito bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, sua casa, sua família, nesse dia especial. Eu quero mais uma vez deixar uma palavra ao meu e ao seu coração, que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, dos versículos 22 em diante, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Que o Espírito Santo possa falar ao meu e ao seu coração através desta palavra. Queridos, eu quero compartilhar com você a respeito da ação de Jesus em meio às tempestades da nossa vida. A ação de Jesus em meio às tempestades da nossa vida. A título de introdução, eu quero falar algumas realidades a respeito das tempestades. Nós que aqui na nossa região, pelo menos, vivemos nessa semana que passou algumas dessas tempestades. As tempestades, em primeiro lugar, elas são inesperadas. Muitas vezes uma tempestade ela se forma de uma maneira muito rápida e elas são inesperadas. Uma segunda realidade, uma segunda verdade a respeito das tempestades é que elas são inevitáveis. Ou seja, as tempestades, apesar de não serem comuns, elas fazem parte do processo natural. De vez em quando, vez por outra, como disse, nós passamos aqui recentemente. Elas vêm, elas acontecem. Uma terceira realidade a respeito das tempestades é que elas deixam marcas nos lugares por onde ela passa. E uma quarta realidade a respeito das tempestades é que elas vão revelar a real condição daquilo que foi construído ou daquilo que foi edificado. Se algo foi bem construído, se algo foi edificado de maneira correta, vai permanecer. Caso contrário, não vai conseguir subsistir diante das tempestades. Mas o que eu quero compartilhar com você, segundo o texto, é a respeito de Jesus, diante das tempestades que nós enfrentamos na nossa vida. Eu estou fazendo aqui claramente uma analogia, uma comparação, um paralelo entre a realidade natural das coisas e as circunstâncias da nossa vida. As tempestades, elas representam os tempos de luta, de tribulação e de dificuldade na minha e na sua vida. E é algo que frequentemente nós enfrentamos. Nós enfrentamos lutas, nós temos batalhas, muitas vezes terríveis, situações e circunstâncias que para nós são até impossíveis de serem resolvidas. Mas nós vamos encontrar aqui, nesse texto, a ação de Jesus em meio às tempestades da nossa vida. Em primeiro lugar, eu e você precisamos entender, segundo o texto, é que Jesus, diante das tempestades da nossa vida, Ele, por ser Deus, por ser onisciente, por conhecer as coisas de antemão, Ele se antecipa e intercede por mim e por você. O texto nos diz
que Jesus, quando ele envia os seus discípulos, ele dá uma ordem para que os seus discípulos estejam indo para o barco, passando para a região de Betsaida. Ele fica despedindo a multidão, mas logo em seguida ele sobe ao monte para orar. Jesus está intercedendo. Os discípulos não estão vendo Jesus ali, mas ele está intercedendo. Isso acontece comigo e com você. Muitas vezes nós não estamos sentindo a presença de Jesus. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos diante e em meio às tempestades da nossa vida. Mas eu quero dizer a você que Ele está, segundo a palavra de Deus, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso grande sumo sacerdote, Ele é aquele que está assentado à direita do Pai, sim, glorificado e exaltado à destra de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele continua intercedendo por mim e por você. Certa vez Ele disse a Pedro: Pedro, Satanás pediu a sua vida para peneirar você. E eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Preste atenção. Jesus não disse que iria impedir que a tempestade viesse contra a vida de Pedro, mas Ele disse que Ele estaria intercedendo por ele, que Ele havia já intercedido por ele. E eu quero dizer a você, Jesus é aquele que intercede por nós. Deus levanta pessoas para interceder por mim e por você, para orar por mim e por você. Há pessoas que você nem conhece e que estão orando por você, que estão intercedendo por você, porque Deus tem um propósito na sua vida. Você é alguém especial para Deus. Uma segunda verdade que o texto nos diz é que Jesus, Ele também vem ao encontro dos seus discípulos. Jesus não ficou na intercessão, na oração, mas Ele vem de encontro às nossas necessidades em tempos de tempestade. E mais do que isso, Ele vem andando sobre as águas. Ele vem triunfando sobre as tempestades da nossa vida. Ele está acima das adversidades e das tempestades da nossa vida. Ele continua no controle da minha e da sua vida. Ele tem tudo nas suas mãos. E eu quero dizer a você, não se esqueça jamais disso, que Ele deixou a glória do Pai. Ele deixou o seu lugar de exaltação, de glorificação, para se fazer um como eu e você. Porque Ele se identificou com a nossa realidade. A maior de todas as tempestades que eu e você poderíamos enfrentar foi a realidade e é a realidade do pecado, que nos afasta de Deus, que nos conduz a um caminho contrário ao propósito de Deus em nossa vida. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus nos ama e envia Jesus, e Ele vem voluntariamente. E vem para nos tirar de um tremendal de lama, para nos tirar da condenação do pecado. Ele veio, Ele se fez um de nós, Ele se esvaziou e se fez um de nós, para assumir a nossa culpa. Tomou sobre si a maldição que estava sobre nós e a condenação que estava sobre nós. E hoje a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, já não é mais condenado, já não está mais debaixo de condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus vem de encontro à minha e à sua necessidade. Ele está aí onde você está. Uma terceira realidade que esse texto nos fala acerca da ação de Jesus em meio às tempestades da nossa vida é que Jesus nos chama para andarmos também triunfantemente sobre as tempestades. O texto nos diz que eles estavam assustados quando viram Jesus andando sobre as águas. E sabe que algumas realidades da nossa vida nos assustam, trazem medo para nós. Quando nós olhamos determinadas realidades da nossa vida, aquilo que está vindo diante de nós, nós nos assustamos porque não conseguimos enxergar claramente. Assim como eles imaginaram que fosse um fantasma. Mas Jesus disse: olha, não temam. Não temam, sou eu. Sou eu estou aqui. E aí Pedro diz assim: Senhor, se és tu, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus disse: venha, Pedro. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Ande triunfantemente sobre as tempestades da sua vida. Se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, se Jesus está caminhando contigo, se Jesus está com você, se você está com Ele, entenda
que maior é o que está dentro de você do que aquilo que te afronta, do que aquilo que vem contra você. As tempestades da vida, elas não vão destruir aqueles que são de Cristo. Os discípulos de Jesus não vão submergir diante das tempestades da vida, mas nós fomos chamados. Jesus nos chama para nós andarmos triunfantemente, para nós andarmos em vitória em meio às tempestades da nossa vida. Mas é preciso coragem muitas vezes para sair do barco e pisar. Nós temos uma ação também a realizar em meio às tempestades da vida. Nós precisamos crer naquilo que a palavra está dizendo para nós. Pedro creu naquilo que Jesus disse e foi andando e começou a andar sobre as águas. Aí você pode dizer, mas Pedro submergiu, ele afundou. Sim, a partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus. E por isso ele foi repreendido por Jesus. Quando ele disse, ei, homem de pequena fé, você já não viu que você estava andando? Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas experiências nós já tivemos de passar por cima de situações tão difíceis, mais difíceis até do que as que enfrentamos hoje, tempestades maiores do que essas que já enfrentamos. Mas muitas vezes nos sentimos fragilizados e com medo diante dos ventos fortes que batem contra a nossa vida. Jesus nos chama para pisarmos sobre as águas, para andarmos triunfantemente sobre as tempestades da nossa vida. E quarto e último lugar, eu quero dizer a você que as tempestades da vida, segundo o texto, elas têm um tempo para começar e também têm um tempo para terminar. Porque a palavra de Deus nos diz que quando Jesus sobe no barco junto com Pedro, a tempestade passou. O mar se acalmou e o vento se aquietou. Há um tempo para que esse processo pelo qual você está passando tenha um fim. E eu espero que esse tempo esteja já se cumprindo na minha e na sua vida. Mas eu quero dizer a você, nunca se esqueça que Jesus está intercedendo, que Jesus está vindo, Ele está aqui de encontro, Ele vem de encontro à minha e à sua necessidade. Ele nos convida para andarmos acima das circunstâncias da nossa vida e das tempestades. Mas vai chegar um dia onde essa tempestade vai passar, esse mar vai se acalmar, esse vento vai se aquietar, porque Ele é Senhor sobre todas as circunstâncias da nossa vida. Eu quero orar com você nesse momento. Você que está enfrentando uma tempestade muito específica na sua vida. Que essa palavra possa encontrar no seu coração terreno fértil, você possa ser encorajado, fortalecido, que a esperança volte a brotar dentro do seu coração e você possa continuar caminhando triunfantemente sobre as tempestades da sua vida. Senhor, nós queremos te dar graças pela tua palavra. Nós te louvamos porque a tua palavra nos alimenta e a tua palavra nos fortalece em meio às tempestades da nossa vida. Quantos que estão ouvindo esta mensagem e que estão enfrentando tempos de tempestade, de adversidade, de lutas, de tribulações. Mas, Senhor, todos aqueles que te seguem, que te servem e que andam debaixo da tua palavra, como os discípulos estavam ali, eles não entraram naquele mar por conta própria, eles entraram debaixo de uma palavra tua. E todos esses que se submetem à tua palavra
tenha o respaldo da tua intercessão, da tua presença, do teu encorajamento e da certeza de que essa tempestade vai passar. Senhor, que haja uma ação do teu Espírito na vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Senhor, que haja uma ação sobrenatural do teu Espírito, fortalecendo, encorajando, renovando as forças, Pai. E se for o tempo, que essa tempestade se aquiete, que este mar se acalme, que esse vento se aquiete, Senhor, a fim de que o teu nome venha a ser glorificado. Mas que cada um de nós que estamos ouvindo esta mensagem possa ter a convicção de que existe um Deus que nos amou de tal maneira que veio de encontro à nossa maior necessidade, nos trazer salvação. Senhor, é possível que pessoas que estejam ouvindo esta palavra ainda não tenham entregues a sua vida a Cristo. Senhor, que o teu Espírito traga esta convicção da necessidade de uma entrega real, de uma vida depositada inteiramente nas tuas mãos, de total dependência do Senhor. E que o teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Cristo que oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.